Você que trouxe a Bíblia vai colocar a Bíblia sobre o seu coração. Você que esqueceu a Bíblia, põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco através da palavra de hoje, amém? E ao mesmo tempo nós vamos trazer a nossa memória, a lembrança daquele que merece a nossa honra e o nosso louvor aqui hoje. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. E é por isso, por Tua razão, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã. E te pedimos neste momento, ó Pai, venha falar conosco através da Tua palavra. Que não seja um homem a ministrar, falar aquilo que deseja, meu Pai, não de forma alguma, mas que possa ser o Senhor a falar e ensinar os nossos corações, meu Pai, sobre o caminho que devemos andar para estarmos no centro da Tua vontade. Meu Pai, eu te peço, abençoe este momento da Tua palavra e que não tenha nada, meu Deus, que venha impedir, meu Deus, o Teu trabalhar nesta manhã, Senhor. Que nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir a Tua voz, que seja assim, meu Pai, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Hoje é um dia especial, amém, igreja? E desde o início a gente já sente a presença de Deus, né, no nosso coração. A gente já sente a presença do Senhor, já desde a primeira oração. O Senhor tem muito a nos ensinar hoje. E a gente está acostumado aqui, né? A gente está acostumado, eu tenho adolescentes aí, eu estou vendo. Os adolescentes gostam muito de heróis, né? E existem muitos super-heróis, né? Existe o Homem de Ferro, existe o Homem-Aranha, Super-Homem, a Mulher Maravilha. São heróis, não são? Não tem criança aqui não, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. O que tem em comum entre esses super-heróis é que eles não são heróis reais. Mas hoje nós vamos falar de um herói que é real. Um herói que construiu a sua história, e a sua história é real. E essa história, ela é tão importante. E ela meio que se resume no versículo que nós vamos ler agora. Esse versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Não pereça, mas tenha a vida. Vamos dar uma forte salva de palmas para a Deus. Isso é muito forte, pessoal. Esse amor de Deus, de fazer isso. E eu leio esse versículo e penso, poxa, quanta história existe por trás de um único versículo. Jesus foi o herói. E quem foi salvo do mal foi a humanidade. Eu e você. Significa que nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte da história. E para você entender um pouquinho dessa história, como a humanidade foi salva. Primeiro nós vamos ter que voltar a nossa imaginação lá atrás. E a gente precisa compreender lá atrás o que a humanidade foi salva, qual era o mal ali, por que a humanidade tinha que ser salva. Porque a humanidade errou. A humanidade precisava de um Salvador, porque a humanidade errou. E a gente pode ir lá no início da Bíblia e nos lembrar do que aconteceu lá no início, quando Deus criou o homem. A gente vê Eva desobedecendo a Deus. E qual foi o maior erro Qual foi o maior erro dela?
Conversar com uma serpente. Nós já pegamos isso. O maior erro de Eva foi conversar com a serpente, né? Ouvir o diabo. Mas ela não sabia que era o diabo. Mas, meu irmão, nós não precisamos, não podemos ouvir ninguém que fala qualquer coisa que seja contrária àquilo que seja vontade de Deus. Sendo Satanás, ou sendo uma serpente, ou sendo qualquer pessoa, uma pessoa da nossa família, uma pessoa que a gente ama. Entenda uma coisa, a gente erra nisso, né? Eva ouviu quem? A serpente. Adão ouviu quem? Eva. E nenhum dos dois ouviram a quem? O pecado, então, ele entra, ele vai fazer o quê? Ele vai devastando a terra de uma forma terrível. E aí, a gente, voltando aqui na nossa história, na história da nossa salvação, a gente estava lá, e aí, a gente, a humanidade, né, foi ali, focada através de Adão, Eva, e o pecado entrou na terra, através dessa brecha. E aí vem uma série de problemas. A gente vê através do filho de Adão e Eva, Caim. Acho que todo mundo conhece essa história. Conhece, pessoal? Lembra aí da história de Caim? Foi quando houve o primeiro assassinato, o primeiro homicídio aqui na terra. Foi a história de Caim, né? Filho ali de Adão e Eva. E tudo porque Caim não pôde suportar o fato de que seu irmão oferecia a Deus o melhor enquanto ele dava o seu pior. E isso também é pecado. E a gente precisa compreender que nós temos que fazer o nosso melhor a Deus. Quando você não faz o seu melhor, quando você oferece para Deus uma oferta, é uma oferta qualquer, de qualquer jeito, sem esforço, sacrifício, sem prioridade. Quando você oferta a Deus dessa forma, você não pode querer obrigar a Deus a receber com amor aquilo que você não entregou com amor. Mas ele não pôde suportar. Deus olha isso, né? Esse pecado dele. E Deus amaldiçoou ali, Deus muito triste, amaldiçoou uma geração inteira por causa do que Caim fez. E aí, no auge da destruição da humanidade, os homens foram se perdendo de tal forma. Luxúria, ira, orgulho. O homem foi se pervertendo ao pecado, ao erro. E aí houve uma tentativa de vamos começar de novo. Deu errado. Vamos começar novamente. E você sabe quando foi esse ponto? A arca de Noé. Lembra? Todo mundo aqui se lembra da arca? Então a gente vê injusto apenas em toda a terra. E aí, aquele justo, né? Recebendo a ordem para construir o quê? Uma arca, né? A arca onde ele colocava um casal de cada espécie, onde ele ia colocar a espécie para que continuasse toda aquela criação maravilhosa que Deus foi feita e para que tudo começasse de novo, de outra forma, sem aquele pecado, sem aquilo que é aquela perversidade, aquela perversão que a terra estava ali sendo submetida, né? Só que quando Noé construía, pregações eram feitas. A Bíblia não detalha muito, mas é muito óbvio, né? Olha o tamanho da arca, olha um homem construindo. Eu imagino as pessoas perguntando para ele, falando: olha, Noé, por que você está fazendo isso? E ele falando: porque vai vir chuva sobre a terra. E os homens não acreditavam, porque naquela época chovia? Não. Naquela época saía um vaporzinho assim, ó, no chão que regava o solo. Então quando as pessoas ouviam, vai cair água do céu, vai cair água do céu, isso é impossível. E as pessoas acreditaram? Não. Eles bebiam, se pervertiam sexualmente, se pervertiam de mil maneiras através dos vícios e tudo. E aí a porta da arca fez o quê? Se fechou.
E aquelas pessoas que não creram, elas se perderam ali, porque elas não creram. E aí Deus, então, naquela tentativa de vamos recomeçar, Deus, com muito amor, Ele faz uma aliança com o homem. A aliança com o homem, você sabe que é o arco-íris. Satanás tenta roubar este símbolo, mas este símbolo pertence àquele que é filho do Senhor, porque aquele foi um sinal da aliança de Deus. Aquele foi o sinal, e ele falou, né? Todas as vezes que vir esse sinal, se lembra o quê? Da aliança. Então, ali aconteceu tudo aquilo, aí você fala, pronto, agora está tudo bem, agora vai recomeçar do jeito certo, já que estava tudo perdido. Mas dentre os próprios filhos de Noé, existiam ali as pessoas que já estavam também corrompidas pelo pecado. E aí o que acontece? A perdição se propaga novamente aonde? Na terra. Ah, meu Deus do céu. Se propaga novamente e a humanidade novamente se perde. E aí os costumes de antes, né, foram começando a se tornar ainda piores, foram piorando, foram se tornando piores, cada vez mais pior. Enquanto a história da palavra de Deus ela segue, a gente vê muitas formas de Deus tentar chacoalhar o homem, tentar mostrar para o homem que aquele caminho do erro, do pecado, era o caminho errado. Então a gente vê profetas ali sendo enviados em nome dele para poder ensinar para o povo, não faça isso, vocês não podem se perder, povo, esse não é o sonho que eu tenho para vocês são minha criação, vocês não precisam viver no pecado, vocês podem viver em santidade, eu os fiz completo, vocês não precisam de bebida, vocês não precisam de prostituição, de outros tipos de coisas, de pecados, para querer preenchê-los, eu fiz vocês completos. E aí vem profeta, vem salvador, vem heróis humanos, que Deus levantou ali para salvar as pessoas. A gente começa a olhar, né? Quantas tentativas de Deus para encaixar o homem novamente na sua sanidade mental, na sua santidade espiritual. A gente vê ali Deus chamando Abraão, a gente vê Deus chamando Jacó, usando Moisés para libertar o povo do pecado, querendo ensinar tudo. Olha só quanta coisa Deus fez. Vieram muitas pessoas em nome do Senhor. Vem Davi, aí erra também, vem Isaías, vem Daniel, vem grandes homens. E todos esses homens enviados por Deus, eles foram, muitos deles, perseguidos, muitos deles menosprezados, muitos mortos. Bom, definitivamente, né? A humanidade estava escolhendo como seu guia quem? O pecado. E como toda escolha tem o seu preço, como toda plantação tem a sua colheita, para a humanidade seria diferente, pessoal? Perguntei para a pessoa do seu lado para ela acordar. Seria diferente? Será que seria diferente? Será que a gente não planta, não colhe o que planta, né? Bom, não ia ser diferente, né? O pecado escravizou a humanidade definitivamente. E a única salvação seria que o Senhor Jesus viesse salvar. Nem o homem conseguiu. Quantos profetas? Quantos? Quem lê a Bíblia? Dá para contar a mão? Dá, é muito, porque tem até profetas que a gente não conhece a história. Tem profetas que Deus levantou ali dentro de famílias para tentar salvar dentro das tribos ali. E a Bíblia fala que não teria livros, né? Se fosse dizer tudo, é muita coisa. Deus enviou, Deus fez tudo o que Ele podia fazer para salvar a humanidade. Não deu. A salvação era Deus arquitetar um plano e o Senhor Jesus executar aquele plano. São parceiros, o arquiteto, o engenheiro, vamos fazer acontecer.
E aí, então, qual foi a saída? O Senhor Jesus viesse, descesse para salvar a humanidade das suas próprias escolhas erradas, que foram feitas no passado. Mas eu quero que você entenda que existia uma condenação automática ao homem, porque muita gente não compreende, mas por que Jesus precisou passar por aqui? Muita gente não compreende a condenação automática, a condenação ali, né, de herança do homem, né? O homem já nascendo ali o quê? Pecador, por causa das escolhas do pecado, né? E aí, muitas pessoas não compreendem. Para ficar mais fácil de entender, eu quero que vocês se lembrem da crônica do rei justo. E se você não se lembra, não tem problema, eu vou te contar. Existe um rei muito justo, e todos viam bem naquele rei. Aquele reino era um reino de paz. Até que um dia chegou um ladrão na cidade. Como que as pessoas descobriram isso? Roubos começaram a ser feitos naquela cidade. E ali, o rei ficou muito bravo. Ele falou: poxa, como assim? A gente vivia em paz e agora de repente o crime chega na nossa cidade. Não, está errado. Eu quero que vocês encontrem, ordenou a Deus guardas, eu quero que vocês encontrem o culpado. Encontrem. O culpado, tragam até mim. Porque ele vai ter 5 chibatadas de castigo. Ele não pode fazer isso, não. E aí, o rei imaginou que eles iam encontrar o culpado. Mas o culpado foi encontrado? Não. Será que agora acabou? O rei imaginou, eu falando, né? Das chibatadas. Provavelmente ele vai ficar com medo e não vai mais roubar. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ele começou a roubar e fazer roubos muito maiores. E o rei, então, sem compreender isso, falou: olha, eu vou fazer um decreto. O ladrão, quem for ladrão aqui no reino, ele vai tomar 10 chibatadas. Porque isso não pode acontecer. E aí o rei, na esperança de que agora o ladrão vai deixar de ser ladrão, porque ele vai ter medo de tomar todas essas chibatadas. Mas isso aconteceu? Não aconteceu. E o povo pressionando o rei: rei, você não faz nada. Você não está fazendo nada. Nós estamos aqui sendo roubados. E aí, roubos maiores ainda aconteceu. E o rei falou: eu vou fazer um absurdo. Vai ser 20 chibatadas. Agora ele vai se entregar. Agora ele vai parar. Alguma coisa vai acontecer aí. Vai ser 20 chibatadas para aquele continuar cometendo esses crimes. Para surpresa do rei, os crimes passaram para outro patamar. Crimes mais terríveis. E o rei não teve outra escolha. O rei falou: o culpado tomará 30 chibatadas. Eu vou colocar todos os meus guardas para procurar o culpado. O culpado foi achado? Foi. O culpado foi achado, e aí naquele dia, quando ele recebe a notícia: achamos o culpado. É a hora de o rei cumprir o decreto. Eles se colocaram ali na praça, e o rei então ali, né, manda trazer o culpado ali, os seus guardas fortes, com as chibatadas, né? Com as chibatadas não. Chicote para dar as chibatadas. E os seus guardas ali. E aí chega o culpado. E para surpresa do rei, o culpado era o filho do rei. Ele era o culpado. O rei olhou e o rei poderia falar assim: não, peraí, é o meu filho. Então ele não merece morrer, não merece receber essas chibatadas. É o meu filho, gente, espera, é meu filho. O rei poderia fazer isso? Se ele fizesse, seria justo? Mas a gente começou essa história falando que essa é a história do rei justo. Ai, a justiça. Aquele rei olhou
E ele falou, bom, se ele fosse um homem forte, ele suportaria as chibatadas. Mas quando ele olhou aquelas perninhas finas, aqueles bracinhos finos, quando ele olhou aquele corpo magrinho, o rei olhou e o rei falou, ele não vai suportar. Ele não vai suportar e eu tenho que ser justo. As chibatadas precisam ser dadas, o preço precisa ser dado, o decreto precisa ser cumprido. Todo o povo estava ali, esperando para que o culpado fosse castigado pelos seus próprios crimes. Não porque o rei era mau, mas porque o culpado era um crime. E aí então, quando eles se preparam ali para dar chibatadas, o rei respira. O rei abraça o seu filho. Ele fala, vamos lá. Você vai suportar. Nós vamos suportar juntos. Na verdade, quem tomaria todas aquelas chibatadas era o seu pai. E ali foi a primeira, a segunda, a terceira. Você imagina o sentimento daquele filho? Vendo o seu pai sofrer no lugar de quem deveria sofrer. Você começa a compreender? Sabe esse sentimento? Quem tinha que pagar o preço era o menino. E ali foi uma, duas, três, aquele gemendo, aquele pai forte, abraçando seu filho que é rapidinho ali. Aquele pai forte ali segurando toda aquela dor. 30 chibatadas. E a condenação foi feita, o decreto foi cumprido, a justiça foi cumprida, mas com a inteligência do rei, que se colocou no lugar do filho, porque sabia que o filho não seria capaz de pagar o preço da condenação. Ah, meu amado, não sei você, mas quando eu ouço essa história, tudo fica esclarecido para mim. Nós somos este filho. E Jesus, ele é o herói em todo o nosso lugar. Você precisa entender que o que Jesus passou não era para ele ter passado. O que Jesus passou não era. Ele não errou, nós sim. Ele não pecou, nós. Ele apenas nos amou. E ele foi justo e amoroso. E quando a gente olha para Jesus, descendo aqui para a terra, para se colocar no nosso lugar, para pagar o preço no nosso lugar, eu fico pensando, alguém precisava pagar o preço da condenação para que o diabo libertasse a humanidade da escravidão. Alguém precisava pagar esse preço, o preço das más escolhas. E Jesus, ele vai tomar uma decisão de entrar no nosso lugar, pagar o preço no nosso lugar. E ele faz o seu primeiro sacrifício. E eu falei na quinta-feira, vocês vão lembrar, qual foi o primeiro sacrifício de Jesus? Renúncia. Porque quando a gente pensa em sacrifício, a nossa cabeça vai direto para a cruz, né? Que foi o sacrifício pela nossa salvação. Mas o maior deles foi o primeiro sacrifício. A cruz não existiria lá se ele não tivesse. O primeiro sacrifício era a cruz, retirou
Ele se levantou de um trono de glória para estar onde? Na terra, para estar numa cruz. Ele troca o seu trono em uma cruz. Isso é renúncia. O maior sacrifício de Jesus, o primeiro sacrifício foi renúncia. Ele renunciou todo o poder que ele tem para estar aqui em forma humana e nos mostrar e nos ensinar que, como humanos, nós podemos ser fiéis a Deus. Como humanos, nós podemos caminhar com o Senhor. Como humanos, mesmo com os sentimentos que nos sondam, os problemas da nossa vida, a gente deve fazer as nossas escolhas pelo Senhor. Essa renúncia me faz pensar, poxa, o que eu sou capaz de renunciar por Deus? Porque muitas pessoas não renunciam. Eu não renuncio o meu descanso para buscar a Deus. Eu não renuncio o pecado para estar na fé. Eu não renuncio o erro para viver com Deus. Quantas pessoas não renunciam? Elas não renunciam ao que elas precisam renunciar para estar no centro da vontade de Deus. Mas Jesus renunciou tudo que ele tinha no céu, um trono de glória, para descer aqui, ó. Ele caminhava sobre as nuvens, ele desce aqui, ele caminha sobre o quê? Sobre uma terra aqui, ó, com os pés todos feridos. Foi para isso. Sabe, ele troca tudo que ele tinha. Porque alguém precisava pagar o preço da condenação para que a humanidade fosse livre da condenação. E ele pagou. Ele pagou. Ele fez o que ele tinha que fazer. Morreu no nosso lugar. Só que cada vez que a gente decide pecar novamente, a gente nos torna escravos do pecado de novo. Mas Deus nos livrou do pecado. Nós não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Jesus. Cada vez que a gente volta a errar, a gente sacrifica ele de novo, a gente sangra Jesus de novo. Voltando para a história do rei, o mínimo que aquele filho tem que fazer, depois que ele se levanta e seu pai está ensanguentado, quase desmaiando de dor, e seu filho está intacto, né, das chibatadas que o rei tomou, o mínimo que seu filho deveria fazer ali era se levantar e prometer para o pai: eu nunca mais vou cometer nenhum crime, porque eu não suporto ver o que aconteceu aqui. Porque se aquele menino sair de lá e ele fizer os crimes novamente, o pai vai de novo passar por aquilo. E quer dizer, e o amor? O amor foi só do pai para o filho não amou o pai? Infelizmente hoje a gente vê muito isso. Deus ama a todos, mas não são todos iguais. Deus ama a todos, porque Ele desenhou eu e você. Ele nos desenhou. Ele soprou em nós a sua essência. Nós temos Deus em nós, a essência dele em nós. Essa essência quer voltar para Ele. Mas a nossa carne não liga para isso. E é aí que as pessoas erram. Elas crucificam a Deus de novo. Cada vez que elas se libertam, e aí elas voltam a ser escravas do pecado, elas estão fazendo pouco caso do imenso sacrifício que Jesus fez para trazer para ela o quê? A salvação. A gente precisa pensar nisso. Hoje nós somos considerados pecadores porque nós não fomos perfeitos, né? Nós somos falhos e nós estamos em constante aprendizado. Nós só seremos escravos do pecado se a gente escolher isso. Você só vai ser escravo se você escolher. É como um passarinho que tem as portas abertas. Ele só vai continuar na gaiola se ele escolher a gaiola. Porque a partir do momento que ele tem as portas abertas, ele tem a liberdade. Então compreenda isso, sabe?
Compreenda que eu não aceito ser escravo do pecado mais. É isso que você tem que compreender no seu coração. Eu não aceito ser escravo do pecado. Eu não aceito que o pecado me guie. Eu tenho que ter domínio da minha vida. E não o pecado me domine e dominar.